Fala, turma do ISD Digital, beleza? Hoje vamos falar, né, de mais um novo assunto. Hoje vamos falar do nosso conteúdo de dinâmica impulsiva. Conteúdo de dinâmica impulsiva é um conteúdo que vai abordar tanto a questão do impulso, a gente vai entender o que é o impulso, quanto a questão da quantidade de movimento. Então, quando a gente para analisar, né, a gente tem uma motivação para o estudo disso daí. Então, aqui eu trouxe duas questões que são levantadas, né, que fazem com que a gente estude dinâmica impulsiva. Então, a primeira questão é o seguinte, fala assim: será que uma força aplicada durante um intervalo de tempo tem alguma importância? Então, isso aqui está dizendo o quê? Imagina que tu tem um objeto, vamos desenhar uma superfície aqui, né, claro, e aí tu tem um objeto. Será que se você aplica uma força sobre ele, então se você aplica uma força sobre ele durante um determinado intervalo de tempo, será que isso aqui vai ter alguma importância? Será que isso aqui vai causar alguma coisa? E a outra pergunta é o seguinte: esse produto tem relação com a conservação? Então existe alguma coisa que é conservada nesse movimento, né, com essa relação aí? Então tudo isso motivou a gente a estudar o impulso de uma força. O impulso, ele vai medir, deixa eu desenhar uma situaçãozinha aqui, a força que você aplica numa caixa ou num objeto qualquer, tá? Eu coloquei uma caixa aqui só por facilidade de ilustração, em um determinado tempo, né? Então o impulso, ele é medido como impulso, que é denotado pela letra I, força vezes variação de tempo. Então daqui vale ressaltar algumas coisas. Primeiro, o impulso, ele vai ser uma grandeza vetorial. Então a gente tem que tratar ele como se fosse vetor, tá certo? Então pode tratar ele de qualquer maneira. Então toma cuidado quando você for fazer essas relações aí. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é na unidade do impulso. A gente sabe que a força é medida em newtons e o tempo é medido em segundos. Então a unidade, quando a gente coloca esses colchetes, a gente está falando de unidade do impulso, vai ser newtons vezes segundos, tá certo? Newton vezes segundos. E toma cuidado com isso, né? Porque como eu falei, se o tempo tiver em horas ou em minutos, você tem que dar essa convertida para poder dar a unidade de impulso. Só que um outro ponto que a gente tem que levar em conta também é que algumas vezes essas forças elas não são constantes. Que algumas vezes essas forças não são constantes, são forças variáveis, né? Então essas forças que variam em um determinado tempo, elas vão ser representadas em um gráfico, né? Um gráfico F em função do tempo. Então, imagine que você tem uma figura qualquer. Então vamos lá. Imagina que tu tem uma figura qualquer no teu gráfico, tá? Eu desenhei essa figura disforme justamente para que a gente imaginasse qualquer outra figura. Se você fizer a área dessa figura aqui, ó, você fizer pequenas partições, você vai entender que a área vai ser, na verdade, a soma de todas essas pequenas partes, né? Então, a área de um retângulo vai ser a área de um retângulo vai ser base vezes altura, então vai ser força vezes uma pequena parcela do tempo, uma derivadinha do tempo. Então, nessas figuras assim, em forças variáveis, vou botar aqui em caso de forças variáveis, você tem, né? Você vai poder calcular o impulso através da área do gráfico. Então, o impulso resultante vai ser a área da tua figura, né? A área da figura do teu gráfico. Beleza? Então, isso é algo que a gente tem que guardar, né? Porque vez ou outra o nosso examinador ele gosta de brincar com a gente, colocar uma questão com gráfico, uma questão sem gráfico, beleza? Então fique esperto justamente por isso.
Então, ok, vamos fazer um exercício sobre isso daí. Então, se liga nessa questão. Uma força age sobre um corpo durante 2 segundos, na direção vertical, orientada de baixo para cima, com intensidade de 20 newtons. Dê as características, direção, sentido e intensidade do impulso dessa força. Então, vamos lá. Vamos fazer a relaçãozinha aqui. Então, primeiro vamos calcular o impulso. O impulso, a gente já viu que é força vezes a variação do tempo. Então, daqui, eu sei que o impulso vai ser 20 vezes 2. Então, eu tenho um impulso de 40 newtons segundo. Agora, ele quer as características desse movimento. Ele quer direção, sentido e intensidade. Isso que a gente calculou foi a intensidade, que pode vir chamada, né, pode vir também escrita como um módulo. Então, primeira delas, intensidade. Vou colocar módulo aqui. Então, a gente tem um módulo de 40 newtons segundo. Então, o que é sentido? Sentido vai ser horizontal ou vertical. A nossa força, ela está na vertical. Então, o impulso, ele tem o mesmo sentido da força, que também é na vertical. E a direção também é a mesma direção da força. Então, de baixo para cima. Beleza? Então, isso é uma questão da aplicação de impulso, né? Nota que as questões são questões simplórias. Você apenas tem a necessidade de ir lá no texto, interpretar a questão e aplicar. Tá bom? Vamos para mais uma questão? Essa questão é um pouquinho diferente. Nessa questão aí, a gente vai relacionar o gráfico, né? A nossa figura, com o valor do impulso. Agora, nota o seguinte. Esse gráfico ele vai ter duas regiões. Ele tem essa primeira regiãozinha aqui, quer dizer, aqui em cima, e essa segunda região aqui embaixo. Nota que nessa região a força ela está negativa. Então o que eu vou fazer? O impulso resultante nessa questão vai ser o impulso da figura 1 menos o impulso da figura 2. Esse menos, tá, pessoal? É só para indicar a direção da força, tá bom? Que nesse caso está oposta à força inicial. Vamos para a questão agora, vamos tentar interpretar. Uma partícula movimenta-se sobre a ação de uma força na direção constante e cujo valor algébrico varia com o tempo de acordo com o gráfico. Determine o módulo do impulso da força nos intervalos de tempo de 0 a 4 e 0 segundo e 0 a 6. Então tem um impulso inicial, um impulso também de 0 a 6. Letra B. A intensidade da força constante que produz o mesmo impulso da força dada no intervalo de tempo de 0 a 6. Então, primeiro, vamos calcular da letra A os impulsos, né? Então, de 0 até 4, a gente tem que o nosso impulso vai ser a área dessa figurinha aqui. Isso, até onde parece, é um triângulo, né? Então, a área de um triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Que, por nossa sorte, isso é um triângulo retângulo, né? Então, a altura dele vale, daqui para cá, ó, 30. A base dele, ó, daqui para cá, vale 4. Então, daqui eu sei que 4 vezes 30, né? 120 dividido por 2, 60 newtons segundos. E agora de 0 até 6. Então, nesse caso aí, é o impulso em toda a região, né? Então, eu vou calcular o impulso dessa regiãozinha aqui de baixo. Essa figura aqui embaixo é o que a gente chama de trapézio, tá? Então, a área de um trapézio, vou fazer aqui em cima, tá certo? Então, a área de um trapézio vai ser base maior, que é essa daqui, ó, que vale 6, mais base menor, que vale 4, vezes a altura dele, ó, menos 15, dividido por 2. Então, isso aqui dá
10 vezes 15, 150, então dá menos 75 joules, né? Opa, desculpa, joule não, uma pegadinha aí, quase que ia caindo. Newton segundo. Então daqui eu tenho que fazer 60 menos 75, né? Então isso dá um impulso de menos 15 Newton segundos. Esse impulso só está dizendo que está no sentido oposto, está no sentido contrário, tá certo? Vamos para a resposta da questão B? Na questão B, ele fala a intensidade da força que produziria o mesmo impulso, mais uma força constante. Nesse caso, é só a gente fazer o seguinte, ó. Força, impulso, né, lógico, é igual a força vezes variação do tempo. Eu quero que produza um impulso de menos 15, nem preciso colocar, tá bom, pessoal? 15 força vezes a variação do tempo. Então, a gente tem 6 segundos variando aí. Então, daqui eu tenho que força vai ser 15 sobre 6. Então, daqui, ó, 15 dividido por 6, isso dá pra gente um total de, vou fazer mais aqui embaixo, 2, que dá 12, sobra 3,0, 30 dividido por 6, 5. 2,5 newtons. Agora, cuidado, que aí a direção dessa daqui tem que ser diferente dessa inicial, tá bom? Tem que estar nesse espectrozinho aqui, ó. Então, a força constante nesse sentido, nesse tempo todo, também causaria um impulso de mesmo valor. Beleza? Tudo bem até agora? Então, certo. A gente já viu que a gente consegue relacionar força com uma variação de tempo. Só que se a gente relacionasse a velocidade com a massa de uma partícula, será que isso traria alguma nova relação? Vamos ver agora. A relação, né, que a gente tem entre massa e a velocidade de uma partícula, a gente chama de quantidade de movimento, tá certo? E quais são as unidades dessa quantidade de movimento? A quantidade de movimento, ela é dada em, primeiro, a massa em quilogramas, né? E a velocidade em metros por segundo. Então, a quantidade de movimento, ela é escrita como quilogramas, metros por segundo, né? Mais uma vez eu chamo a atenção de vocês para checar sempre se está tudo na unidade internacional, tá certo? Existem muitas questões que a gente pode perder, a gente pode vir a perder justamente pela falta de atenção nas unidades internacionais. E como seria isso daí aplicado, né? O que isso aí diria pra gente? Então, imagina só que tu tem professor Sandro aqui. Beleza? Então, supondo que, vou botar aqui MS e MA. Supondo que a massa de S seja maior, muito maior do que MA. Então, o que acontece? A energia, né? O que a gente precisa para movimentar o professor Sandro vai ser muito maior, a quantidade de movimento do professor Sandro. Ou, se você aplica a mesma quantidade de movimento, possa ser que no caso do professor Sandro ele não se mova, tá certo? Ou se mova com uma velocidade diferente, né? Mas supondo que ambos se movam com a mesma velocidade. Então, se ambos se moverem com a mesma velocidade, a gente tem que a quantidade de movimento do professor Sandro também vai ser maior do que a quantidade de movimento do aluno, justamente por conta da diferença de massa. Então, nota que isso também explica pra gente, né? Isso deixa... Isso faz com que a gente entenda o seguinte, que a velocidade dos corpos ela depende da massa, né? Então, quanto maior a massa, mais devagar a gente vai ter esse movimento, né? Claro que a gente tem outras relações, mas com essa daí a gente consegue entender essa relação, beleza? Tudo bem, vamos aplicar isso aqui em uma questão para a gente entender como de fato isso fica demonstrado, né? Fica evidenciado.
Então, olha essa questão. Uma partícula de massa 0,2 kg, unidade internacional, tá? Num certo instante, velocidade de módulo 10 metros por segundo, direção horizontal e sentido na direção e sentido da direita para a esquerda. Determine nesse instante o módulo, a direção e o sentido da quantidade de movimento da partícula. Impulso e quantidade de movimento, eles preservam direção e sentido, né? Então, direção e sentido são constantes, né? Não mudam. Vou botar aqui, direção e sentido iguais, né? Agora, já a quantidade de movimento, a gente pode calcular como massa, 0,2, vezes a velocidade, que é de 10 metros por segundo, né? Então, daqui, a gente tem o seguinte, 0,2 vezes 10, isso dá 2 quilogramas vezes metro por segundo. Então, a quantidade de movimento desse corpo é uma quantidade de 2 kg metros por segundo. Tá certo? Então, mais uma aplicação disso daí e bem simples. Quando a gente estuda impulso e quantidade de movimento, a gente está se preparando para uma nova fase, que é a fase de sistemas isolados. Tá certo? Um sistema isolado, a gente vai estudar mais a fundo isso, mas a princípio, permitam-me dizer a vocês que é um sistema em que a gente não tem a atuação de forças externas, né? É apenas ele e ele mesmo ali dentro, tá certo? A gente vai chegar a estudar isso quando a gente for estudar choques, né? Na próxima aula, mas fica tranquilo com isso, porque agora a gente vai tentar fazer uma dedução. Existe uma coisa chamada teorema do impulso, né? E como é que a gente deduz o teorema do impulso? Vamos entender o seguinte. Entenda que, segundo Newton, a segunda lei, né, diz que força resultante é igual ao produto da massa por sua devida aceleração, né? E o que isso aí tem a ver com impulso? Se a gente para analisar, dentro do estudo da cinemática, a gente sabe que a aceleração é igual à variação da velocidade por uma variação de tempo. Beleza? O que isso vai dizer pra gente? Vamos substituir aqui. Então, vou chamar esse aqui de 2, tá? E esse aqui de 1. Então, substituindo 1 em 2, vou botar escrever aqui, substituindo 2, na verdade, em 1, a gente tem o seguinte. Força resultante, já vou passar para os módulos, tá? É massa vezes variação de velocidade sobre variação de tempo. Se eu passar esse tempo multiplicando aqui, vamos ver se a gente acha alguma coisa? Daqui a gente tem o seguinte. Força resultante vezes variação do tempo é igual a massa vezes ΔV. Certo? Só que quem é força vezes variação de tempo, né? Lá a gente estudou força vezes tempo. Vamos voltar aqui, ó. A gente definiu impulso como força vezes variação de tempo. Então, no nosso caso, a gente tem que isso daqui, ó, vai ser o impulso resultante. Então, o impulso resultante. E quem é massa vezes variação da quantidade? Quem é massa vezes variação de velocidade? Essa variação de velocidade eu posso escrever assim, ó. V de B menos V de A. Então daqui a gente tem o seguinte, ó. Quantidade de movimento de B menos quantidade de movimento de A. E daqui surge o teorema do impulso, que diz pra gente que o impulso resultante de uma força é igual à sua variação de quantidade de movimento, né? Certo? Então, de que forma a gente consegue aplicar isso numa questão da nossa vida? Por exemplo, algumas das situações que ocorrem por aí, a gente pode até observar, é a necessidade de empurrar um carro, né? Então, o que acontece quando você empurra um carro? Você aplica uma força nesse veículo durante um intervalo de tempo.
Então, o que você está aplicando sobre esse carro, né, não é apenas a força, você está aplicando um impulso. E esse impulso pode ser calculado com essa variação da quantidade de movimento. Então, tu tinha um carro parado e depois que você aplica a força, esse carro começa a se movimentar, né? Então, você calcular a massa do carro vezes a velocidade dele, você vai entender quanto foi o impulso, né? Você aplicou no carro ali, quanto de força no intervalo de tempo você aplicou, o quanto de força no intervalo de tempo você aplicou ali naquele carro, beleza? Vamos para uma questão agora. Nossa questão aqui fala o seguinte: o gráfico ao lado mostra a variação da intensidade da força F de direção constante que atua num ponto material de massa M. Admita em T igual a 0, V igual a 0. Beleza? Determine. Acabou que não tem o que é para determinar, né? Mas vamos bolar alguma coisa para determinar. Vamos determinar o máximo que for possível. Então, primeiro, vamos determinar o impulso dessa força. A gente já viu que em gráficos desse tipo, o impulso, né, vai ser escrito como a área da figura. Vou fazer uma mais bonita, né? Vocês merecem. Então, essa figura a gente pode calcular essa partezinha aqui, depois essa, ou calcular as duas de uma única vez, né? Que acaba sendo mais fácil. É a área de um triângulo, embora seja um triângulo que a distância daqui para cá, a distância daqui para lá é igual, né? A gente vai supor que seja um triângulo isósceles, mas a gente calcula como base, que no nosso caso aí, a base vai acabar sendo 10, vezes a altura, que também é 10, dividido por 2. Então a gente tem um impulso de 50 newtons segundo. Tá certo? Beleza, tranquilinho. Agora vamos calcular a velocidade desse objeto ao chegar aqui no final, né? Nota que, embora a força ela chegue em zero, não significa dizer que o carro parou, né? Ele apenas agora vai ter uma velocidade constante. Então, usando o teorema do impulso, a gente sabe que o impulso resultante de uma força vai ser igual à variação da quantidade de movimento. Então, o impulso resultante, a gente já sabe que é 50. A variação da quantidade de movimento vai ser quantidade de movimento no ponto B menos quantidade de movimento no ponto A. Só que no ponto A, que eu considero aqui, ele fala que a velocidade é zero. Se a velocidade for nula, né? Se a velocidade for zero, a nossa quantidade de movimento também vai ser zero. Então resta para a gente apenas a quantidade de movimento no ponto B. E para isso aqui, a gente sabe que Q de B vai ser mv de B. Isso é igual a 50, né? Então daqui a gente sabe que a massa é 2 kg, V de B a gente vai calcular, né? E 50 de fórmula. Então, V de B acaba sendo 50 dividido por 2. Agora vamos entender como é que surge o metro por segundo? A gente sabe que isso era a quantidade de movimento, esse 50. Então a unidade dele era quilograma metro por segundo. E aqui a gente sabe que era massa, né? A unidade de massa é o quilograma. Então nota que interessante. Esse quilograma corta com esse quilograma. 50 dividido por 2 dá 25. E é por isso que a gente resgata o valor de metros por segundo. Ele não surge do nada, né? Então 25 metros por segundo. Então tudo isso daí, né, foi o básico para a gente começar a estudar choques, tá certo? Choques, sistemas isolados em geral, tá bom? Então, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Forte abraço para todos e espero vocês na próxima.